sangue. Foi isso que senti ferver em minhas veias quando escutei aquelas palavras saírem da boca do homem que jurou me amar até o fim dos nossos dias. A vida tem dessas ironias cruéis. Enquanto eu carregava flores para alegrar o quarto do hospital, ele planejava como me colocar em um caixão. Meu nome é Patrícia Fontes, tenho 37 anos e até semana passada eu acreditava ter uma vida perfeita em Belo Horizonte. Professora universitária respeitada, casada com um empresário bem-sucedido, morando em um apartamento na Savassi que tanto sonhamos juntos. 12 anos de casamento que, descobri da pior maneira possível, foram construídos sobre mentiras tão profundas quanto o abismo que agora se abria diante de mim. Naquela quinta-feira, saí mais cedo da universidade. Tinha preparado uma surpresa para Gustavo, que estava internado há 3 dias para uma cirurgia de vesícula. Comprei os chocolates que ele adorava, separei alguns livros e até mesmo preparei um álbum com fotos nossas para animá-lo durante a recuperação. Como somos tolos quando amamos, não é mesmo? Estacionei no Hospital Santa Clara, cumprimentei os seguranças que já me reconheciam das visitas diárias e subi até o 4º andar, sentindo o peso daquelas lembranças na bolsa. O corredor da ala cirúrgica estava estranhamente silencioso naquele fim de tarde. Passos abafados pelo piso de vinil, o aroma característico de desinfetante hospitalar e aquela luz branca fluorescente que sempre me dava arrepios. Caminhei lentamente até o quarto 407, ajeitando meu cabelo e ensaiando um sorriso encorajador. Foi quando ouvi as risadas. Risadas não combinam com hospitais, principalmente vindas do quarto de alguém que deveria estar se recuperando de uma cirurgia. Aquela gargalhada feminina, seguida por uma voz que reconheci como a de meu marido, me fez parar a centímetros da porta. Congelei com a mão suspensa no ar, prestes a bater. Ela é tão ingênua, Renata. Ontem veio aqui preocupada, querendo saber se eu estava comendo direito. Era a voz de Gustavo, mas com um tom que nunca havia escutado antes. Debochado, cruel. E ela não desconfia de nada, mesmo depois de tanto tempo. Uma voz feminina respondeu, melodiosa e confiante. Reconheci imediatamente. Renata Oliveira, a enfermeira-chefe da ala. Aquela que sempre me recebia com um sorriso simpático e perguntas sobre meu dia. Deveria ter entrado naquele momento, confrontado os dois, gritado, exigido explicações. Mas algo primitivo dentro de mim, talvez instinto de sobrevivência, me fez recuar silenciosamente até ficar escondida atrás do biombo que separava o quarto do corredor. O que ouvi nos próximos 5 minutos mudou não apenas minha vida, mas minha visão sobre a própria natureza humana. 2 anos escondendo isso dela. Às vezes me pergunto como conseguimos manter tudo em segredo por tanto tempo. Gustavo falava com uma intimidade que me cortava como navalha. Porque ela vê o que quer ver, amor. Como todas as esposas que se acomodam depois de anos de casamento, acreditam em qualquer desculpa sobre trabalhar até tarde ou viagens de negócios. Senti minhas pernas fraquejarem. 2 anos. Enquanto eu preparava jantares, corrigia provas madrugada adentro e sonhava com uma família, eles viviam um romance clandestino. Mas o que veio depois me fez agradecer por estar apoiada na parede, pois certamente teria desabado. Já falou com seu contato sobre aquilo? A voz dela baixou um tom, quase sussurrando. Sim, o seguro está em 5 milhões agora. Ninguém vai questionar um ataque cardíaco em alguém saudável. Acontece o tempo todo. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Não era apenas uma traição, era um plano. Um plano para acabar com a minha vida. O álbum de fotos escorregou de minhas mãos trêmulas, mas consegui segurá-lo antes que caísse. Minha respiração ficou pesada enquanto tentava processar o que estava ouvindo. A vacina que ela vai tomar na semana que vem é a oportunidade perfeita. Renata falava com a mesma naturalidade de quem discute o cardápio do jantar. Já separei a substância. Ela não vai sentir nada além de um leve desconforto. Depois, simplesmente vai dormir e não acordar mais. Naquele momento, algo dentro de mim se transformou. O choque deu lugar a uma clareza assustadora. Com mãos trêmulas, peguei meu celular no bolso e ativei a gravação de áudio. Precisava de provas. Precisava sobreviver. E depois que acontecer? Gustavo perguntou. Esperamos o tempo adequado de luto.
Uns 6 meses, talvez. Ninguém vai suspeitar se começarmos a nos encontrar publicamente depois disso. Somos apenas 2 pessoas encontrando conforto na dor, entende? É até poético. Eles riram. Riram da minha morte como se fosse uma piada particular. Enquanto permanecia imóvel, uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma raiva tão profunda que nem sabia que existia dentro de mim. Sua mãe sabe alguma coisa sobre isso? Renata perguntou. Regina, ela sabe que estamos juntos. Quanto ao resto, digamos que ela prefere não saber detalhes, mas vai adorar quando Patrícia não estiver mais por perto. Nunca gostou dela mesmo. Minha própria sogra. A mulher que me abraçava nos almoços de domingo também fazia parte daquela conspiração. Cada revelação era como um novo golpe. Mas, estranhamente, em vez de me enfraquecer, cada palavra deles alimentava uma determinação crescente dentro de mim. Já testei em alguns pacientes terminais. Funciona perfeitamente. A voz de Renata agora tinha um tom clínico, profissional. Não aparece em autópsias comuns. Apenas um exame toxicológico específico poderia detectar. E ninguém pede isso para uma mulher saudável que teve um ataque cardíaco repentino. Percebi naquele instante que não estava apenas ouvindo sobre minha morte planejada, mas também confissões de outros assassinatos. Renata não era apenas uma amante traidora. Era uma assassina que usava seu jaleco branco como disfarce. O telefone continuava gravando enquanto ouvia detalhes sobre contas bancárias offshore, sobre como transfeririam o dinheiro do seguro gradualmente e sobre a viagem que fariam para celebrar quando tudo estivesse finalizado. Uma vida inteira reduzida a um obstáculo a ser removido para que eles pudessem desfrutar de meu dinheiro. Sem perceber, dei um passo para trás e esbarrei em uma bandeja metálica deixada em um carrinho de medicamentos. O barulho foi ensurdecedor no corredor silencioso. As vozes dentro do quarto pararam abruptamente. Desliguei a gravação e guardei o telefone rapidamente. Tem alguém aí? A voz de Gustavo soou alarmada. Era o momento da decisão. Poderia fugir, correr para a delegacia com minha gravação, ou poderia enfrentá-los agora mesmo, jogar na cara deles que sabia de tudo. Mas algo me disse que a sobrevivência dependia de um jogo mais inteligente. Respirei fundo, forcei um sorriso no rosto e entrei no quarto como se tivesse acabado de chegar. Oi, amor! Como está se sentindo hoje? Perguntei com a voz mais doce que consegui produzir, observando o pânico nos olhos dos dois enquanto tentavam disfarçar. Mal sabiam eles que acabavam de assinar suas próprias sentenças de prisão. Entrar naquele quarto exigiu a maior atuação da minha vida. Enquanto meu coração martelava contra o peito, tive que controlar cada músculo facial para não demonstrar o turbilhão que me consumia por dentro. Gustavo ajeitou-se rapidamente na cama, um sorriso nervoso substituindo a expressão de pânico que vi quando abri a porta. Renata, por sua vez, assumiu imediatamente sua postura profissional, prancheta nas mãos como se estivesse apenas verificando os sinais vitais de um paciente qualquer. Olá, senhora Fontes. Estava justamente explicando ao seu marido sobre os cuidados pós-operatórios que ele precisará seguir em casa. Sua voz melodiosa soava como unhas arranhando um quadro para mim agora. Aquela mesma voz que momentos antes discutia com naturalidade sobre como me envenenar. Que bom, Renata. Você sempre tão dedicada. Respondi, sentindo o gosto amargo da falsidade em cada palavra. Trouxe aquelas revistas que você pediu, amor? Coloquei a sacola na mesinha de cabeceira, notando como as mãos de Gustavo tremiam levemente ao alcançá-la. Sentei-me na poltrona ao lado da cama, observando o jogo silencioso de olhares entre eles. 12 anos de casamento, e eu nunca havia percebido como meu marido era um péssimo mentiroso quando pego de surpresa. Sua testa brilhava com um leve suor, mesmo com o ar-condicionado gelado do quarto. Renata, por outro lado, mantinha uma compostura admirável, sinal de que a prática do engano era sua segunda natureza. E como estão as aulas na universidade? Gustavo tentou desviar o assunto, sua voz uma oitava acima do normal. Corridas como sempre. Estou orientando 3 teses este semestre. Sorri, lembrando que nenhuma das minhas orientandas havia me feito sentir o peso da traição como ele.
Falando em compromissos, lembrei que tenho aquela vacina marcada para a semana que vem. Vai ser no posto central ou posso tomar aqui mesmo? Vi o sangue drenar do rosto de Renata, seu lápis pausando sobre a prancheta. Gustavo engoliu em seco antes de responder. Acho que seria mais conveniente tomar aqui. Não seria, enfermeira Oliveira? Certamente. Ela recuperou a compostura com uma velocidade impressionante. Podemos providenciar isso no dia da sua alta, Sr. Fontes. Assim a senhora não precisa fazer 2 viagens ao hospital. Que gentil da sua parte. Mantive o sorriso, enquanto imaginava 1000 cenários, onde confrontava os dois naquele exato momento. Seria tão fácil, mas não. Precisava ser mais inteligente que eles. Durante os 15 minutos seguintes, mantive uma conversa banal sobre o clima, sobre colegas da universidade que mandaram lembranças, sobre o novo restaurante que havia aberto perto de nosso apartamento. Falei sobre planos para o futuro, planos que eles sabiam que eu talvez não viveria para realizar, e observei o desconforto crescente em seus olhares. Preciso checar outros pacientes agora. Renata finalmente anunciou, claramente ansiosa para escapar da tensão que preenchia o quarto. Voltarei mais tarde com sua medicação, Sr. Fontes. Obrigada por cuidar tão bem dele, Renata. Falei, segurando seu olhar por 1 segundo a mais que o necessário. Apenas o suficiente para ver um lampejo de culpa atravessar seus olhos azuis calculistas. Quando a porta fechou, fiquei sozinha com o homem que planejava minha morte. O silêncio entre nós era denso, quase palpável. Gustavo ligou a televisão, fingindo interesse em um programa de auditório qualquer. Liguei para sua mãe hoje cedo. Comentei casualmente, observando sua reação. Regina disse que vem te visitar amanhã. Ah, que bom! Ele respondeu automaticamente. Então percebi seu maxilar tensionar ao mencionar o nome da cúmplice silenciosa. Ela sempre foi tão protetora com você. Continuei, pensando em todas as vezes que toleramos os comentários ácidos de minha sogra. As pequenas críticas veladas sobre minha casa, minhas roupas, minha carreira. Às vezes me pergunto se algum dia fui boa o suficiente para vocês dois. Que bobagem, Patrícia! Ele tentou soar convincente, mas sua voz falhou levemente. Mamãe te adora. Mais mentiras? Quantas eu teria engolido ao longo dos anos? Quantas reuniões de emergência foram encontros com Renata? Quantas viagens de negócios foram escapadas românticas? A dor da traição agora se misturava com algo mais perigoso. A percepção de minha própria ingenuidade. Preciso ir. Tenho uma reunião de departamento em 1 hora. Levantei-me, recompondo minha máscara de esposa devotada. Volto amanhã com aquele pudim que você gosta. Não precisa se incomodar. Ele respondeu rapidamente demais. Não há incômodo nenhum. Inclinei-me para beijar sua testa, sentindo-o enrijecer sob meu toque. Afinal, o que são 12 anos de casamento se não cuidarmos um do outro nas horas difíceis? Saí do quarto com passos firmes, mantendo a postura até virar o corredor. Então, como se um fio invisível tivesse sido cortado, minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na parede fria do hospital, respirando fundo para controlar a náusea que subia pela minha garganta. Precisava de ajuda. Não apenas de qualquer pessoa, mas de alguém em quem pudesse confiar completamente. Peguei o celular, minhas mãos ainda trêmulas, e disquei o número que sabia de cor. Roberta, é a Patrícia. Preciso te ver urgentemente. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Não posso falar por telefone. Encontre-me no Café das Artes em 20 minutos. É sobre Gustavo. E é pior do que você pode imaginar. Minha irmã, sempre prática, não fez perguntas. Apenas confirmou que estaria lá. Enquanto caminhava até o estacionamento, senti o peso do celular no bolso. Aquela gravação agora era minha única prova de que não estava enlouquecendo, de que havia escutado corretamente o plano para meu assassinato. O Café das Artes ficava a 10 minutos do hospital, um pequeno oásis de tranquilidade no centro agitado de Belo Horizonte. Escolhi uma mesa nos fundos, longe da janela, e pedi um café forte enquanto aguardava. Minha mente repassava obsessivamente cada detalhe da conversa que havia escutado, procurando algum sentido, alguma explicação que pudesse amenizar a realidade brutal que havia descoberto. Roberta chegou pontualmente, como sempre. Minha irmã mais velha
com seu tailleur impecável e a expressão séria que intimidava tantos no tribunal, sentou-se à minha frente sem cerimônias. O que aconteceu? Você está pálida. Ela foi direta, colocando sua pasta de couro sobre a mesa e me analisando com olhos de águia. Preciso que me escute sem interromper. Pedi, verificando se havia alguém por perto que pudesse nos ouvir. E preciso que você seja minha advogada agora, não apenas minha irmã. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. O único sinal visível de surpresa que Roberta Nogueira, advogada criminalista há 15 anos, permitia se demonstrar. Gustavo e a enfermeira dele estão tendo um caso há 2 anos. Comecei mantendo a voz baixa. E estão planejando me matar na próxima semana. Esperei ver descrença em seu rosto, talvez até mesmo preocupação com minha sanidade mental. Em vez disso, vi a advogada tomando o lugar da irmã. Seus olhos escuros se estreitaram, sua postura ficou mais ereta. Continue. Foi tudo o que ela disse. Relatei cada detalhe, desde o momento em que ouvi as risadas até a conversa sobre a substância letal que seria injetada em mim no lugar de uma vacina. Mencionei o seguro de vida, o envolvimento velado de Regina e os testes que Renata havia feito em outros pacientes. Quando terminei, coloquei o telefone sobre a mesa. Gravei parte da conversa. Não tudo, mas o suficiente. Roberta pegou o aparelho, inseriu seus fones de ouvido e escutou em silêncio. Seu rosto, normalmente inexpressivo, foi se transformando à medida que o áudio avançava. Quando terminou, removeu os fones com cuidado calculado. Um gesto que reconheci de quando ela estava contendo sua fúria. Isso é prova suficiente para um mandado, ela declarou finalmente. Mas precisamos de mais. Precisamos pegá-los no ato. No ato? Você quer que eu espere até o momento em que eles tentem me matar? Minha voz subiu 1/8, atraindo olhares curiosos das mesas próximas. Não. Roberta cobriu minha mão com a dela. Um gesto raro de afeto físico. Quero dizer que precisamos de uma operação policial. Conheço o delegado Maurício Teixeira da Homicídios. Ele me deve alguns favores. O resto daquela tarde passou em um borrão de atividades. Do café, fomos diretamente à delegacia de homicídios, um prédio discreto no bairro Funcionários. O delegado Teixeira, um homem de meia idade com olheiras permanentes e um ar de seriedade inabalável, nos recebeu em sua sala. Doutora Nogueira? Ele cumprimentou minha irmã com respeito profissional. Em que posso ajudá-la? Minha irmã precisa de proteção, Maurício. E precisamos prender 2 aspirantes a assassinos. Quando a gravação terminou de tocar no sistema de som da delegacia, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O delegado entrelaçou os dedos sobre a mesa, seu olhar fixo em algum ponto da parede atrás de nós. Senhora Fontes, ele finalmente falou, voltando seus olhos experientes para mim. A senhora tem noção da sorte que teve hoje? Assenti, sentindo um calafrio percorrer minha espinha ao contemplar o que poderia ter acontecido se eu tivesse chegado alguns minutos mais tarde ao hospital, se não tivesse ouvido aquela conversa. Vamos montar uma operação. Ele decidiu pegando o telefone. Mas a senhora terá que continuar fingindo normalidade nos próximos dias. Pode fazer isso? Ela pode. Roberta respondeu por mim, seu tom não deixando espaço para dúvidas. Minha irmã acaba de descobrir que tem mais coragem do que pensava. As horas seguintes foram preenchidas com depoimentos formais, assinaturas de documentos e um plano meticuloso sendo traçado. Escutas seriam instaladas no quarto de hospital. Agentes disfarçados circulariam pelos corredores e no dia programado para a vacina, uma equipe completa estaria pronta para agir. A senhora precisará comparecer como se nada soubesse. O delegado explicou, mostrando onde esconderiam o microfone em minhas roupas. Deixe que ela prepare tudo, chegue até o ponto de quase aplicar a injeção. Nossos agentes estarão prontos para intervir antes que a seringa chegue ao seu braço. Deveria estar apavorada. Era minha vida em jogo, afinal. Mas uma estranha calma havia se apoderado de mim. A mesma sensação que experimentamos quando, após uma tempestade devastadora, saímos para avaliar os danos e planejar a reconstrução. E quanto a Regina? Perguntei, lembrando da participação de minha sogra. Ela sabia do caso, talvez até do plano. Vamos investigá-la também, o delegado garantiu. Se houver qualquer evidência de cumplicidade,
ela responderá junto com os outros 2. Quando finalmente deixamos a delegacia, a noite já havia caído sobre Belo Horizonte. Roberta insistiu que eu ficasse em seu apartamento. Voltar para casa, para o espaço que dividira com Gustavo, era impensável naquele momento. Como não percebi antes, murmurei enquanto subíamos no elevador do prédio dela. Como pude ser tão cega? Não faça isso consigo mesma. Minha irmã respondeu seu tom mais suave que o habitual. Pessoas como Gustavo e Renata são predadores sofisticados. Eles contam com a confiança, com o amor, com todos os sentimentos nobres que fazem de você uma pessoa decente. No apartamento minimalista de Roberta, sentei-me no sofá encarando a parede branca à minha frente. O celular vibrou. Uma mensagem de Gustavo perguntando se eu havia chegado bem em casa. A audácia daquele homem ainda me surpreendia. Responda normalmente, Roberta aconselhou, colocando um copo de vinho tinto na minha frente. Diga que está cansada e vai dormir cedo. Digitei uma resposta casual, acrescentando que estava ansiosa pela alta dele, que tinha planos para cuidarmos um do outro. Cada palavra era uma pequena vingança antecipada, sabendo o que o aguardava. O que acontece depois? Perguntei, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza pela traição, mas pela morte de uma vida que acreditei ter, pela perda da inocência que nunca recuperaria. Depois, Roberta sentou-se ao meu lado, seu braço circundando meus ombros em um raro gesto de conforto físico. Depois você reconstrói, mais forte, mais sábia, mais você. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes do apartamento de minha irmã, revirei cada memória dos últimos 2 anos. As noites em que Gustavo chegava tarde, cheirando a um perfume que não era o meu. As ligações misteriosas que ele atendia em outro cômodo. As viagens de negócios que se multiplicaram sem explicação. Os pequenos sinais estavam todos lá, brilhando na escuridão de minha consciência como vagalumes acusadores. O plano estava traçado. Nos próximos dias, eu seria a atriz principal em um espetáculo macabro, onde minha vida era o prêmio. Visitaria Gustavo diariamente, sorriria para Renata nos corredores, mencionaria casualmente a vacina que tomaria. Tudo enquanto a polícia montava sua armadilha silenciosa, esperando o momento perfeito para fechar o cerco sobre os 2. Adormeci, pensando não na traição ou no plano homicida, mas na mulher que emergiria do outro lado daquele pesadelo. Uma mulher que eu ainda não conhecia, mas que já começava a admirar pela força que nem sabia possuir. Os 3 dias seguintes transformaram-me em alguém que jamais imaginei ser. Uma espiã em minha própria vida. Cada manhã começava com uma ligação codificada para o delegado Teixeira, confirmando que continuaria com a farsa. Cada visita ao hospital era precedida por uma reunião breve, com agentes disfarçados que ajustavam os equipamentos de escuta em minhas roupas. Cada sorriso para Gustavo exigia um esforço sobre-humano, como se meus músculos faciais tivessem esquecido como se mover naturalmente. Na sexta-feira, 2 dias após minha descoberta, cheguei ao Hospital Santa Clara, carregando uma pequena sacola com frutas frescas. O segurança da entrada principal, agora sei, era um policial infiltrado que assentiu discretamente quando passei por ele. No elevador, ajustei o broche delicado em minha blusa. Um presente de aniversário que Gustavo me dera no ano anterior e que agora abrigava um microfone ultrassensível. Bom dia, senhora Fontes. A recepcionista do 4º andar, Mariana, cumprimentou-me com seu habitual sorriso. Perguntei-me se ela sabia algo, se notava as trocas de olhares entre meu marido e a enfermeira-chefe. O senhor Fontes teve uma boa noite. Os sinais estão todos estáveis. Obrigada, Mariana. Retribuí o sorriso, notando pela primeira vez um detalhe curioso. Você sempre trabalha neste andar? Parece conhecer bem os pacientes. Seu sorriso vacilou por um instante. Geralmente fico na recepção principal, mas... Ela hesitou, baixando a voz. A enfermeira Oliveira pediu especificamente para que eu cobrisse este andar quando seu marido foi internado. Aquela informação atiçou minha curiosidade. Por que Renata queria uma recepcionista específica na ala? Antes que pudesse explorar mais, a própria apareceu no corredor. Seu uniforme branco impecável contrastando com o vermelho de suas unhas perfeitamente manicuradas. Patrícia, que bom vê-la tão cedo! Sua voz soava artificial em meus ouvidos agora.
como um instrumento desafinado. Gustavo acabou de tomar o café da manhã. Está animado com a notícia da alta para amanhã. Alta amanhã? Repeti, genuinamente surpresa. Ninguém havia me comunicado isso. Sim, o Dr. Monteiro passou na visita matinal e autorizou. Não é maravilhoso? Ela sorriu, seus olhos nunca encontrando completamente os meus. Inclusive, já providenciamos para que sua vacina seja aplicada amanhã mesmo, antes da alta dele. Assim vocês saem juntos do hospital. Mais prático. Meu estômago contraiu-se numa mistura de pavor e raiva. A audácia daquela mulher, organizando minha morte com a mesma eficiência com que organizava prontuários médicos. Que atenciosa, Renata. Mantive o tom cordial, enquanto uma parte de mim imaginava como seria arrancar aquele sorriso falso de seu rosto. Amanhã será um dia importante, então. Certamente. Ela assentiu, consultando o relógio. Preciso checar outros pacientes agora. O Sr. Fontes está esperando por você. Quando entrei no quarto, encontrei Gustavo sentado na poltrona junto à janela, vestindo o próprio pijama em vez da camisola hospitalar. Sua cor havia melhorado. A barba por fazer dava-lhe um ar despojado que em outros tempos eu acharia atraente. Bom dia, meu amor. Forcei as palavras através do nó em minha garganta. Soube que temos boas notícias. Pois é, finalmente vou sair deste lugar. Ele sorriu e pela primeira vez em dias, sua expressão parecia genuína. A ideia da liberdade e da execução próxima do plano contra mim, obviamente o animava. Estava pensando em irmos para aquela pousada em Tiradentes no próximo fim de semana. Um tempo só nosso para eu me recuperar totalmente. A pousada em Tiradentes. O lugar onde passamos nossa lua de mel 12 anos atrás. Seria ali que ele receberia a notícia de minha morte? Ou seria apenas um álibi perfeito? Estar longe da cidade quando sua esposa sofresse um ataque cardíaco inesperado. Parece perfeito, concordei, sentando-me na beirada da cama. Renata me disse que minha vacina será aplicada amanhã, antes da sua alta. Uma sombra imperceptível para olhos menos atentos cruzou seu rosto. Sim, ela comentou comigo. Muito conveniente, não? Extremamente. Comentei pensando em quão conveniente também seria para a polícia pegar os dois em flagrante. Você parece bem melhor. A cicatrização está boa? Ótima. Quer ver? Ele levantou a camisa do pijama, revelando o pequeno curativo na lateral direita do abdômen. O doutor Monteiro disse que foi uma das cirurgias mais limpas que já fez. Olhei para aquela marca, pensando em quantas cicatrizes invisíveis eu carregaria depois que tudo isso terminasse. Cicatrizes que nenhum cirurgião, por mais habilidoso, poderia remover. Que bom! Minha voz saiu mais suave do que pretendia. Trouxe aquelas uvas que você gosta. Conversamos por quase 1 hora sobre assuntos banais. O novo projeto imobiliário que sua empresa estava desenvolvendo. As aulas que eu precisaria repor na universidade. Como se fôssemos ainda um casal normal, compartilhando as trivialidades do dia a dia. Em certo momento, Gustavo segurou minha mão, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade desconcertante. Você sabe que eu te amo, não sabe, Patrícia? A mentira fluiu de seus lábios com uma naturalidade assustadora. Perguntei-me quantas vezes aquelas mesmas palavras foram dirigidas a mim, enquanto ele planejava minha morte nos bastidores. A náusea subiu pela minha garganta, mas engolia junto com a resposta que queria dar. Claro que sei. Forcei um sorriso, lembrando-me da escuta em meu broche. Tanto quanto eu amo você. Ao sair do hospital naquele dia, dirigi direto para a delegacia. O delegado Teixeira havia montado uma pequena sala de operações em uma ala discreta do prédio, onde agentes transcreviam as gravações obtidas pelas escutas, instaladas no quarto de Gustavo. Temos progressos. Ele anunciou assim que entrei, indicando uma cadeira à sua frente. Sua cunhada fez uma visita interessante ontem à tarde. Regina esteve lá? Não conseguia esconder a surpresa. Minha sogra havia prometido visitar Gustavo, mas imaginei que fosse apenas conversa fiada. Sim, e foi bastante revelador. Ele apertou um botão no gravador sobre a mesa. A voz de Regina soou clara. Aquele sotaque paulistano que nunca se diluiu mesmo após décadas vivendo em Minas Gerais. Você tem certeza que essa enfermeira sabe o que está fazendo? Não quero meu filho envolvido em nenhum escândalo. Ela já fez isso antes, mãe.
É perfeitamente seguro. A voz de Gustavo respondeu impaciente. Ainda acho que um divórcio seria mais simples. Regina continuou, o som de sua bolsa sendo aberta, acompanhando suas palavras. Mas já que insistem nessa loucura, trouxe o que me pediu. Houve um silêncio, seguido pela voz surpresa de Gustavo. Como conseguiu isso? Tenho meus contatos. Guarde bem, é praticamente impossível rastrear. Outro silêncio, então o som de saltos sobre o piso hospitalar. Só quero que seja rápido. Nunca gostei daquela mulher, mas não quero que sofra. E quero que você seja feliz, filho. O delegado desligou o gravador, seus olhos experientes estudando minha reação. O que ela entregou a ele? Perguntei, a boca seca. Acreditamos que seja um cartão de débito internacional associado a uma conta offshore. O delegado empurrou uma pasta em minha direção. Sua irmã conseguiu um mandado para verificar os registros bancários de Regina. Nos últimos 3 meses, ela sacou quase R$300 mil de suas contas pessoais sem destino rastreável. Folheei a pasta mecanicamente, os números dançando diante de meus olhos sem fazer sentido completo. Regina sempre viveu bem, graças à herança deixada pelo falecido marido, mas nunca imaginei que utilizaria esse dinheiro para financiar indiretamente meu assassinato. Temos mais. O delegado prosseguiu, abrindo outra pasta. Sobre a enfermeira Oliveira. As páginas à minha frente contavam uma história sinistra. Renata havia trabalhado em 3 hospitais diferentes nos últimos 5 anos, cada transferência precedida por mortes inexplicáveis de pacientes. Em São Paulo, 2 idosos sob seus cuidados faleceram de paradas cardíacas repentinas, embora estivessem estáveis. Em Campinas, uma mulher de meia idade em recuperação de apendicite morreu durante seu plantão. Em todos os casos, investigações foram abertas, mas nada conclusivo foi encontrado. Ela é, as palavras faltaram-me, uma assassina em série, pelo que tudo indica, o delegado completou, seu rosto endurecido por anos lidando com o pior da humanidade. Uma que encontrou o ambiente perfeito para operar. Hospitais são lugares onde a morte não levanta muitas suspeitas, especialmente quando bem administrada. Uma sensação gelada percorreu minha espinha ao imaginar quantas vidas aquela mulher já havia ceifado, escondida atrás de seu uniforme branco e sorriso profissional. E o que ela ganha com isso? Por que está ajudando Gustavo a me matar? Além do relacionamento, acreditamos que haja um acordo financeiro substancial. O delegado virou algumas páginas. Ela recebeu diversos depósitos pequenos nos últimos meses, sempre abaixo do limite de notificação obrigatória. Somados, chegam a quase R$100 mil. Fechei os olhos, tentando processar a dimensão da trama em que estava envolvida. Não era apenas um caso extraconjugal que saiu do controle. Era um plano meticuloso, arquitetado durante meses, possivelmente anos, por pessoas em quem eu confiava minha vida. Amanhã é o dia. O delegado trouxe-me de volta à realidade. Precisamos revisar cada detalhe da operação. Durante as 2 horas seguintes, memorizei cada passo do plano. Chegaria ao hospital às 9 horas, acompanhada discretamente por 2 agentes à paisana. Dirigir-me-ia diretamente ao quarto de Gustavo, onde permaneceria por aproximadamente meia hora. Às 9h45, Renata viria me buscar para aplicar a vacina em uma sala separada. Era essencial que ocorresse longe do quarto para que Gustavo mantivesse a aparência de inocência caso algo desse errado. O momento crítico será quando ela estiver prestes a inserir a agulha. O delegado explicou, desenhando um pequeno diagrama. Nossos agentes intervirão exatamente neste ponto. É imperativo que você não demonstre nenhum sinal de que sabe do plano até então. Assente, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Uma falha, um olhar desconfiado da minha parte, e todo o plano poderia desmoronar. E se algo der errado? A pergunta escapou-me antes que pudesse contê-la. O delegado encarou-me com seriedade. Nada dará errado, senhora Fontes. Teremos agentes posicionados em cada esquina daquele corredor. A seringa será analisada imediatamente por nossa equipe forense. Se contiver qualquer substância além do que deveria estar em uma vacina comum, teremos provas materiais irrefutáveis. Ao deixar a delegacia naquela noite, o céu de Belo Horizonte estava coberto por nuvens pesadas, prenunciando tempestade. Combinava perfeitamente com a atmosfera que pairava sobre minha vida.
Roberta insistira para que eu continuasse hospedada em seu apartamento, mas precisava passar em casa para pegar algumas roupas e, talvez, despedir-me silenciosamente da vida que acreditava ter. Nosso apartamento na Savassi, com vista privilegiada para a Serra do Curral, sempre foi meu refúgio. Cada móvel escolhido cuidadosamente, cada livro na estante contando uma história de nossa vida juntos, ou pelo menos, da vida que imaginei termos. Agora tudo parecia contaminado por uma mentira monstruosa. Entrei silenciosamente, como se fosse uma intrusa em meu próprio lar. Passei pela sala, pelos quadros que compramos juntos em nossa viagem à Argentina, pelas fotografias emolduradas de momentos que acreditei serem felizes. No escritório, o laptop de Gustavo descansava sobre a mesa de madeira maciça. Uma ideia cruzou minha mente. Com as mãos tremendo ligeiramente, liguei o computador. A senha, nossa data de aniversário de casamento. Um detalhe irônico que me fez soltar uma risada amarga. A tela se iluminou, revelando e-mails, documentos, toda a vida digital de um homem que eu achava conhecer. Vasculhei suas pastas meticulosamente organizadas, procurando por qualquer evidência adicional. Na pasta Projetos Pessoais, um documento chamou minha atenção. Plano Financeiro 2025. Abri-o com o coração acelerado. Ali estava, descrito em detalhes clínicos, toda a reorganização patrimonial que ocorreria após minha morte, transferências programadas do seguro de vida, venda gradual de nossos bens comuns, até mesmo uma análise de custo-benefício sobre manter ou vender nosso apartamento. Minha vida reduzida a números em uma planilha de Excel. Fotografei cada página com meu celular, enviando as imagens diretamente para o e-mail de Roberta e do delegado. Mais provas para um caso que já parecia sólido, mas que não permitiria nenhuma brecha para dúvidas. Enquanto fechava o laptop, notei um pequeno detalhe que havia escapado à minha atenção antes. Um recibo de joalheria dentro de um livro na estante. Uma aliança de diamantes comprada há 3 semanas. Não era para mim. Eu jamais recebera tal presente. Era para ela, com certeza. Talvez para celebrarem quando eu não estivesse mais presente. Talvez para oficializarem o relacionamento depois de um período respeitoso de luto. Guardei o recibo junto com as outras evidências. Uma peça a mais, no quebra-cabeça macabro que se revelava. Em nosso quarto, peguei algumas mudas de roupa, evitando olhar para a cama onde compartilhamos tantas noites. No banheiro, enquanto recolhia meus produtos pessoais, encarei meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia mais velha, os olhos carregando um conhecimento doloroso que não estava lá uma semana antes. Mas também havia algo novo naquele olhar, uma determinação férrea, uma força que eu não sabia possuir. Amanhã, sussurrei para meu reflexo. Amanhã acaba. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme, após uma noite de sonhos fragmentados, povoados por seringas e sorrisos traiçoeiros. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo uma blusa que pudesse esconder facilmente o microfone. Prendi o cabelo em um coque simples, apliquei o mínimo de maquiagem necessário para disfarçar as olheiras profundas. Roberta preparou um café da manhã que mal consegui tocar. Seu próprio semblante refletia a tensão que pairava sobre nós. Lembre-se, ela disse enquanto me acompanhava até o carro. Você só precisa seguir o roteiro. Deixe que a polícia faça o resto. Assenti, incapaz de formular palavras. O nó em minha garganta parecia ter se instalado permanentemente. No caminho para o hospital, o céu começava a clarear após a tempestade da noite anterior. Um novo dia, talvez um novo começo, ou talvez, pensei com um arrepio, o último dia de minha vida se algo desse terrivelmente errado. Estacionei precisamente às 9h conforme combinado. 2 homens aparentemente casuais, um lendo jornal no banco da praça em frente, outro tomando café na lanchonete, assentiram discretamente em minha direção. Os agentes estavam em posição. Respirei fundo, ajustei o broche em minha blusa e caminhei em direção à entrada principal do Hospital Santa Clara. Hoje seria o dia em que enfrentaria não apenas meu marido traidor e sua amante assassina, mas também meus próprios medos mais profundos. Hoje seria o dia da verdade. Atravessar as portas automáticas do Hospital Santa Clara naquela manhã
Exigiu mais coragem do que qualquer desafio que já enfrentei em minha vida. O cheiro característico de desinfetante, antes tão associado à limpeza e cuidado, agora me causava uma aversão instantânea. Cada corredor que percorria poderia ser o último de minha existência se algo saísse errado no plano meticulosamente arquitetado pela polícia. Notei imediatamente as mudanças sutis no ambiente. Um técnico aparentemente ajustando o sistema de ar-condicionado no corredor principal. Agente disfarçado. Reconheci pelo modo como seus olhos atentos seguiram minha trajetória. Uma enfermeira que nunca havia visto antes verificando prontuários na estação central. Outra agente, posicionada estrategicamente para não perder nenhum movimento naquele andar. Na recepção, Mariana parecia mais nervosa que o habitual. Seus olhos evitando os meus quando me cumprimentou. Bom dia, senhora Fontes. O senhor Fontes já está com seus pertences organizados, aguardando a liberação oficial. Obrigada, Mariana. Sorri, tentando passar tranquilidade, enquanto ajustava discretamente o broche microfone. Você sabe a que horas está marcada a minha vacina? Ela consultou o computador, suas mãos tremendo ligeiramente sobre o teclado. Às 9h45, na sala de medicação 3. A enfermeira Oliveira virá buscá-la no quarto. Agradeci novamente e segui pelo corredor familiar até o quarto 497. Cada passo parecia me aproximar não apenas de Gustavo, mas de um confronto com a mais cruel realidade que já precisei encarar. Bati levemente na porta antes de entrar, como sempre fazia. Um último gesto de normalidade antes que tudo mudasse para sempre. Bom dia, meu amor. Forcei entusiasmo na voz ao ver Gustavo já vestido com suas próprias roupas, sentado na beirada da cama com uma pequena mala ao lado. Pronto para voltar para casa? Mal posso esperar. Ele respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. O Dr. Monteiro já passou aqui. Só estamos aguardando os últimos papéis da alta e... Ele fez uma pausa calculada. E sua vacina, claro. Claro, repeti, sentando-me na poltrona próxima à janela. Renata é muito atenciosa por ter organizado tudo para hoje. Ela é uma profissional excepcional. Gustavo comentou, verificando o relógio discretamente. Perguntei-me o que passava por sua mente naquele momento. Estaria ansioso para que o plano se concretizasse? Haveria alguma hesitação, algum resquício de culpa ou remorso pelo que estava prestes a acontecer? Como você está se sentindo? Perguntei, genuinamente curiosa sobre seu estado emocional, mesmo sabendo que qualquer resposta seria mais uma mentira. Ótimo. Mal posso esperar para irmos para Tiradentes na próxima semana. Ele levantou-se, aproximando-se para beijar minha testa. Um gesto que antes me traria conforto, mas que agora exigia todo o meu autocontrole para não recuar horrorizada. Os minutos seguintes transcorreram numa dança macabra de trivialidades. Falamos sobre o tempo, sobre os preparativos para sua recuperação em casa, sobre a aula que eu precisaria ministrar na segunda-feira. A cada palavra trocada, sentia o peso do microfone escondido em minha roupa, lembrando-me que não estávamos sozinhos naquela farsa. Às 9h40 em ponto, batidas suaves na porta interromperam nossa conversa. Renata entrou, impecável em seu uniforme branco, carregando uma prancheta e exibindo seu sorriso profissional perfeitamente ensaiado. Bom dia a vocês! Sua voz melodiosa soou artificial aos meus ouvidos. Está na hora da sua vacina, senhora Fontes. Podemos aproveitar para fazer isso enquanto finalizam a papelada da alta do seu marido. Claro, estou pronta. Respondi, erguendo-me com uma tranquilidade que não sentia. Virei-me para Gustavo, forçando um sorriso. Volto em alguns minutos, amor. Ele assentiu, seus olhos encontrando brevemente os de Renata, num diálogo silencioso que agora eu podia interpretar claramente. Estarei esperando. Boa sorte com a injeção. Sei como você detesta agulhas. Aquela última frase, um detalhe aparentemente inocente para qualquer observador externo, era na verdade uma crueldade calculada. Gustavo sabia que eu não tinha problema algum com agulhas. Era ser apenas um comentário para justificar qualquer mal-estar posterior, quando a substância letal começasse a agir em meu corpo. Segui Renata pelo corredor, consciente de cada respiração, cada batida do meu coração. O delegado Teixeira,
havia me instruído a memorizar os rostos dos agentes posicionados estrategicamente pelo caminho, o suposto visitante lendo uma revista na área de espera, a funcionária da limpeza organizando toalhas num carrinho, o técnico de informática verificando um computador na estação de enfermagem. Todos atentos, todos prontos para agir ao menor sinal. Você parece tensa, Patrícia. Renata comentou enquanto caminhávamos. Não se preocupe, é apenas uma vacina de rotina. Mal vai sentir. Não estou preocupada. Respondi encarando-a diretamente. Confio plenamente nos profissionais do hospital. Algo em meu tom deve ter soado estranho, pois percebi um breve hesitar em seus passos. Seus olhos estudaram meu rosto por uma fração de segundo, como se procurando algum sinal de desconfiança. Mantive minha expressão neutra, o semblante de uma esposa dedicada que não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A sala de medicação 3 ficava no final do corredor. Uma escolha estratégica, percebi, longe do movimento principal do hospital. Renata abriu a porta, indicando que eu entrasse primeiro. O espaço era pequeno e asséptico. Uma maca no centro, armários com suprimentos médicos e uma pequena mesa com instrumentos organizados meticulosamente. Pode sentar-se ali. Ela apontou para a maca, fechando a porta atrás de si. Vou preparar tudo. Obedeci silenciosamente, observando cada movimento seu, enquanto ela lavava as mãos na pequena pia e depois abria um dos armários. De lá, retirou uma bandeja selada e a colocou sobre a mesa. O que aconteceu em seguida confirmou todas as suspeitas da investigação. Em vez de abrir a bandeja padrão do hospital, Renata olhou para a porta, certificando-se que estávamos sozinhas, e então retirou da bolsa do uniforme um pequeno estojo. Abriu-o com cuidado, revelando uma seringa já preparada com um líquido transparente. Vacina especial? Perguntei, incapaz de conter completamente o sarcasmo em minha voz. Ela congelou por um momento, então forçou um sorriso profissional. É a mesma vacina de sempre, apenas já deixei preparada para otimizar nosso tempo. Mentira. Qualquer profissional de saúde saberia que vacinas não são preparadas com antecedência, muito menos carregadas em bolsos pessoais. Mas ela contava com minha ignorância sobre protocolos médicos, uma falha no plano deles. Enquanto ela se aproximava com a seringa, senti meu coração acelerar. Onde estavam os policiais? Deveriam intervir antes que a agulha chegasse perto de mim. Teria acontecido algo? Teria falhado alguma comunicação? Vou precisar que você remova a blusa do ombro. Renata instruiu, sua voz agora mais baixa, quase íntima. É uma injeção intramuscular. Com dedos ligeiramente trêmulos, ajustei minha blusa, expondo o ombro esquerdo. Renata aproximou-se, seus olhos já não escondendo uma satisfação sinistra. Foi quando percebi algo perturbador. Ela estava usando luvas, mas havia removido a luva da mão esquerda, mantendo apenas a da direita que segurava a seringa. Por que remover uma das luvas? Perguntei, ganhando tempo enquanto meus olhos buscavam desesperadamente algum sinal dos agentes pelo pequeno vidro na porta. Ela hesitou, claramente não esperando questionamentos. Preciso sentir melhor o músculo para aplicar no local correto. Mais uma mentira. E agora ela estava a centímetros de mim, o cheiro adocicado de seu perfume, misturando-se ao odor antisséptico da sala. A seringa elevou-se ao nível dos meus olhos, a agulha refletindo a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Não vai doer, ela sussurrou, um sorriso estranho formando-se em seus lábios. Prometo que você nem vai sentir. Seu braço desceu em um movimento preciso, a agulha apontando diretamente para meu ombro exposto. Meus músculos tensionaram-se involuntariamente, prestes a reagir por instinto de sobrevivência, quando a porta explodiu aberta. Polícia Federal, parada! Afaste-se dela imediatamente! Tudo aconteceu numa fração de segundo. 3 agentes invadiram a sala, armas apontadas. Renata congelou, a seringa ainda suspensa no ar. Seu rosto transformou-se numa máscara de puro choque, seguido por uma compreensão horrorizada. Solte a seringa agora! Comandou uma policial, aproximando-se com movimentos calculados. Coloque-a lentamente na bandeja e afaste-se com as mãos para cima. Por um instante aterrorizante, pensei que Renata pudesse tentar completar seu plano. Afinal, a agulha estava a centímetros de minha pele.
mas o instinto de autopreservação falou mais alto. Ela baixou lentamente a seringa, depositando-a na bandeja metálica. Deve haver algum engano? Sua voz tremeu levemente, a compostura profissional desmoronando rapidamente. Estou apenas aplicando uma vacina de rotina. Um dos agentes, usando luvas, pegou cuidadosamente a seringa enquanto outro algemava Renata. O terceiro voltou-se para mim. A senhora está bem, senhora Fontes? Assenti, incapaz de formular palavras enquanto observava a cena surreal se desenrolando diante de meus olhos. O delegado Teixeira entrou na sala, acompanhado por um homem de jaleco que reconheci como sendo da perícia criminal. Vamos analisar o conteúdo imediatamente. O perito anunciou colocando a seringa em um recipiente especial. Com um kit portátil, extraiu uma pequena amostra do líquido e aplicou alguns reagentes. O silêncio na sala era palpável enquanto aguardávamos. Renata mantinha o olhar fixo no chão, seus ombros agora curvados, toda a confiança anterior evaporada como névoa sob o sol. Positivo para succinilcolina. O perito finalmente anunciou, virando-se para o delegado. Em dose letal, aproximadamente 10 vezes a concentração usada em procedimentos médicos controlados. Succinilcolina. O nome soava estranho aos meus ouvidos leigos, mas o efeito era claro pelo semblante grave dos profissionais na sala. O que isso faria? Perguntei, minha voz soando distante até para mim mesma. Paralisia muscular completa. O perito explicou com tom clínico, incluindo os músculos respiratórios. Morte por asfixia em minutos, sem deixar vestígios detectáveis em autópsias convencionais. Um calafrio percorreu minha espinha ao compreender plenamente o destino que me aguardava. Teria morrido consciente, incapaz de respirar, incapaz de pedir ajuda, enquanto meus pulmões clamavam desesperadamente por oxigênio. O delegado Teixeira aproximou-se de Renata, seu rosto uma máscara de fria determinação profissional. Renata Oliveira, você está presa pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e pendente investigação pelos homicídios de pacientes sob seus cuidados em outros hospitais. Ela finalmente ergueu o olhar, seus olhos encontrando os meus num misto de ódio e incredulidade. Você sabia? Não era uma pergunta, mas uma constatação atônita. Ouvi tudo. Confirmei, sustentando seu olhar. Cada palavra do plano, cada detalhe de como vocês pretendiam me matar. Um segundo grupo de policiais entrou na sala, anunciando que Gustavo também estava sob custódia. A operação simultânea no quarto 407 havia ocorrido sem problemas. Meu marido foi detido enquanto tentava negar qualquer envolvimento, alegando que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Fui conduzida para fora da sala de medicação por uma agente feminina que mantinha um braço protetor em torno dos meus ombros. No corredor, funcionários e pacientes observavam a cena com espanto. A enfermeira-chefe sendo levada algemada, escoltada por policiais federais, enquanto, em outro extremo, Gustavo também era retirado do quarto em condições semelhantes. Precisamos de seu depoimento formal, o delegado explicou, guiando-me para longe dos olhares curiosos. Mas se preferir, podemos fazer isso amanhã. A senhora passou por um trauma considerável hoje. Respirei fundo, sentindo uma estranha calma se apoderar de mim. Quero fazer isso agora. Quero que tudo fique registrado enquanto cada detalhe carente está fresco em minha memória. Na delegacia, sentada numa sala austera com uma mesa de metal entre mim e o delegado Teixeira, relatei tudo novamente, desde o momento em que ouvi a conversa no corredor até os instantes finais na sala de medicação. Cada palavra gravada, cada gesto registrado, construindo o caso que colocaria 2 assassinos em potencial atrás das grades. Roberta chegou à delegacia enquanto eu ainda prestava depoimento, seu rosto normalmente impassível, traindo sinais de alívio ao me ver sã e salva. Quando terminei de falar, ela entrou na sala, sentando-se ao meu lado. Regina também foi detida. Ela informou seu tom profissional mesclando-se com uma satisfação mal disfarçada. Encontraram na casa dela documentos relacionados às transferências bancárias internacionais e mais evidências do envolvimento dela no plano. Uma família inteira conspirando para me matar. A dimensão da traição era quase incompreensível. A seringa continha uma concentração letal de succinilcolina. O delegado explicou para Roberta.
um relaxante muscular usado em procedimentos médicos específicos. Na dose encontrada, causaria morte por parada respiratória em questão de minutos. Aí seria praticamente indetectável em uma autópsia convencional. Roberta completou, seu conhecimento jurídico de casos anteriores evidenciando-se. Um assassinato praticamente perfeito se não tivesse sido descoberto. Mas foi, respondi, uma força inesperada colorindo minha voz. E agora eles vão responder por isso. Ao deixar a delegacia naquela tarde, uma chuva fina caía sobre Belo Horizonte, lavando as ruas como se a própria cidade quisesse se purificar dos acontecimentos daquele dia. Roberta insistiu que eu ficasse em seu apartamento por tempo indeterminado, pelo menos até que todo o processo legal estivesse em andamento. Vamos buscar algumas coisas suas no apartamento, ela sugeriu, dirigindo com cuidado pelas ruas molhadas. O que você precisar para os próximos dias? Não quero nada de lá, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da decisão. Nada daquele lugar me pertence mais. Está tudo contaminado pelas mentiras dele. Minha irmã assentiu em silêncio, compreendendo o que muitos não entenderiam, que objetos podem carregar o peso das memórias e algumas memórias são pesadas demais para serem carregadas. No apartamento de Roberta, tomei um banho demorado como se pudesse lavar não apenas o suor frio do medo, mas também os últimos vestígios de uma vida construída sobre ilusões. Sob a água quente, permiti finalmente que as lágrimas viessem, não de tristeza pela perda de um amor que agora sabia nunca ter existido realmente, mas de alívio por estar viva, por ter escapado de um destino terrível tramado por quem deveria me proteger. Quando saí do banheiro, encontrei Roberta na sala, assistindo ao noticiário local. A prisão já havia virado manchete. Enfermeira e empresário presos por tentativa de homicídio no Hospital Santa Clara. As imagens mostravam Renata e Gustavo sendo conduzidos para viaturas policiais, os rostos parcialmente cobertos, mas ainda reconhecíveis. A investigação aponta para outros casos semelhantes. A repórter continuava, seu tom grave sublinhando a seriedade do caso. A enfermeira Renata Oliveira é suspeita de envolvimento em pelo menos 5 mortes inexplicadas em hospitais onde trabalhou anteriormente. Sentei-me ao lado de minha irmã, assistindo a minha própria história sendo contada como um caso policial espetacular. Era surreal, como se estivesse acontecendo com outra pessoa, em outra vida. Como você está se sentindo realmente? Roberta perguntou, desligando a televisão e voltando-se para mim com uma expressão raramente vista em seu rosto. Vulnerabilidade genuína. Viva, respondi após um momento de reflexão. Estou me sentindo viva, Roberta. E isso, por enquanto, é o suficiente. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes, encarando o teto desconhecido, comecei a vislumbrar os primeiros contornos de um futuro diferente do que havia planejado. Um futuro incerto, sem dúvida, mas meu. Genuinamente meu. E pela primeira vez em dias, adormeci sem medo do amanhecer. As semanas que seguiram minha quase execução transformaram-se numa montanha-russa emocional que eu jamais poderia ter antecipado. A vida como eu conhecia havia se despedaçado diante dos meus olhos, mas das ruínas algo novo começava a emergir. Um senso de propósito nascido do confronto com minha própria mortalidade. O impacto midiático do caso foi avassalador. O casal da seringa fatal, como os jornais sensacionalistas nos apelidaram, tornou-se assunto prioritário em todos os noticiários de Minas Gerais e logo alcançou cobertura nacional. Meu rosto, que antes circulava apenas nos corredores universitários e reuniões acadêmicas, agora aparecia em manchetes por todo o país, geralmente acompanhado por fotos de arquivo onde eu sorria ao lado do homem que planejara me matar. Não dê entrevistas, aconselhava Roberta firmemente, administrando o turbilhão legal que se formava ao nosso redor. Desde que as provas falem por si, e as provas eram contundentes, a análise laboratorial confirmou que a seringa continha uma dose letal de succinilcolina, suficiente para causar paralisia muscular completa em questão de minutos. Os registros bancários revelaram transferências sistemáticas entre as contas de Gustavo e Renata, cuidadosamente disfarçadas como consultoria imobiliária. O computador apreendido em nossa casa, ou melhor,
na casa que eu pensava ser nosso lar, continha arquivos detalhados sobre o funcionamento do veneno, seus efeitos e como seria praticamente indetectável em uma autópsia padrão. Na terceira semana após as prisões, fui chamada para uma reunião especial na sede da Polícia Federal. O delegado Teixeira me recebeu com uma expressão mais grave que o habitual, o que acendeu imediatamente meu estado de alerta. Descobrimos mais coisas, Sr. Fontes. Ele começou indicando que me sentasse. E precisamos que a senhora esteja preparada para o que vamos apresentar no tribunal. Naquela sala austera, com paredes cinzas e iluminação impessoal, assisti a vídeos que jamais imaginei existir. Gravações de câmeras de segurança do Hotel Ouro Minas Palace, datadas de meses atrás, mostrando Gustavo e Renata juntos, entrando em um quarto reservado sob nome falso. Registros de ligações entre eles que remontavam a quase 3 anos, não 2, como havia escutado em sua conversa. Mensagens recuperadas de um aplicativo criptografado, que detalhavam não apenas seu caso, mas a evolução gradual da ideia de se livrarem de mim. Ela nunca vai nos deixar em paz, escreveu Gustavo em uma das mensagens, datada de 8 meses atrás. Mesmo que eu peça o divórcio, ela vai querer metade de tudo. Você conhece a solução mais limpa. A resposta de Renata me gelou a espinha. Já fiz antes. Ninguém suspeitou. Só precisamos de tempo e do momento certo. O momento certo. A vacina. A oportunidade perfeita para um crime praticamente indetectável. Estamos reabrindo investigações em São Paulo, Campinas e Pouso Alegre. O delegado explicou, desligando o monitor. Casos de mortes suspeitas nos hospitais onde Renata trabalhou. Já temos evidências suficientes para conectá-la a pelo menos 3 óbitos anteriores. Uma assassina em série. Não apenas minha vida estava em jogo, mas eu havia inadvertidamente desmascarado alguém que já havia tirado outras vidas, provavelmente com a mesma frieza clínica com que planejou tirar a minha. E Regina? Perguntei, lembrando de minha ex-sogra e seu papel na trama. Estamos negociando um acordo de delação premiada. Ele respondeu, seu tom revelando certa frustração. Ela alega que não sabia do plano para matá-la, apenas do caso extraconjugal e das dívidas do filho. Afirma que o dinheiro que providenciou era para que recomeçassem a vida em outro país após o divórcio. Divórcio. Uma palavra tão simples, uma solução tão óbvia e civilizada que Gustavo sequer considerou. Preferia me ver morta a dividir o patrimônio que construímos juntos durante 12 anos. Nos dias que antecederam a audiência preliminar, me preparei psicologicamente para enfrentar não apenas o sistema judiciário, mas também o olhar do homem que um dia jurou me amar até que a morte nos separasse. Ironia cruel do destino. Roberta me treinou exaustivamente, antecipando cada pergunta que a defesa poderia fazer, cada tentativa de desacreditar meu testemunho. Eles vão tentar alegar que você inventou tudo por ciúmes. Ela explicava durante nossas sessões de preparação em seu escritório. Vão tentar transformar você na esposa obsessiva que não aceitou o fim do casamento. Mas temos as gravações. Argumentei, referindo-me ao áudio que capturei no hospital e às escutas subsequentes autorizadas pela justiça. Sim, e são nossa principal evidência. Roberta concordou, seus olhos revelando o cansaço das noites mal dormidas preparando o caso. Mas a defesa deles certamente tentará alegar que foram obtidas ilegalmente ou que estão descontextualizadas. No dia da audiência, o Fórum de Belo Horizonte estava cercado por repórteres. Entrei por uma entrada lateral, escoltada por seguranças providenciados por Roberta, que havia previsto o circo midiático. No saguão principal, encontrei o delegado Teixeira e a promotora designada para o caso, doutora Amanda Vasquez, uma mulher de meia-idade com reputação de severidade implacável nos tribunais. Estamos prontos, ela me assegurou, seu tom transmitindo uma confiança inabalável. As evidências são esmagadoras. A sala do tribunal estava repleta. Jornalistas, curiosos, estudantes de direito ansiosos para acompanhar o caso que dominava as manchetes. Quando entrei, um silêncio momentâneo caiu sobre a assembleia, seguido por um burburinho crescente. Mantive o olhar fixo à frente, seguindo o conselho de Roberta para não demonstrar qualquer emoção que pudesse ser mal interpretada pela imprensa.
Então os vi, Gustavo e Renata, sentados em mesas separadas com seus respectivos advogados, ambos vestidos sobriamente, como se comparecessem a uma reunião de negócios comum e não a uma audiência onde enfrentavam acusações de tentativa de homicídio qualificado. Gustavo parecia ter envelhecido uma década nas semanas de detenção. Seu rosto mais magro, olheiras profundas, a postura confiante de empresário bem-sucedido completamente desvanecida. Renata mantinha uma compostura surpreendente, costas retas, olhar desafiador, como se estivesse meramente enfrentando uma acusação de erro médico trivial. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante. Não vi remorso nos olhos dele, apenas um vazio perturbador, como se estivesse olhando para uma estranha, não para a mulher com quem compartilhou mais de uma década de vida. O juiz Francisco Mendonça, conhecido por sua imparcialidade rigorosa, deu início aos procedimentos. A promotoria apresentou as evidências meticulosamente organizadas. A gravação que fiz no hospital, as escutas subsequentes, a análise da seringa apreendida, os registros bancários, as mensagens recuperadas dos celulares. A cada nova revelação, podia sentir o peso do tribunal se inclinando contra os acusados. Quando chegou minha vez de testemunhar, senti um calafrio percorrer minha espinha. Dirigi-me à cadeira designada, fiz o juramento e me preparei para reviver, em detalhes dolorosos, os piores momentos de minha vida. Senhora Fontes, começou a doutora Vasquez, poderia relatar em suas próprias palavras como descobriu o plano contra sua vida? Respirei fundo e comecei meu relato. Minha voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza à medida que descrevia cada momento, desde ouvir acidentalmente a conversa no corredor do hospital até o instante aterrorizante em que a seringa quase tocou minha pele. O tribunal permaneceu em silêncio absoluto, a gravidade dos eventos descortinando-se através de minhas palavras. E a senhora tinha alguma suspeita prévia sobre o relacionamento entre seu marido e a acusada? A promotora inquiriu. Nenhuma, respondi honestamente. Acreditava que tínhamos um casamento sólido. Gustavo sempre foi convincente em suas mentiras. Quando a defesa de Gustavo iniciou o contra-interrogatório, a estratégia ficou imediatamente clara, exatamente como Roberta havia previsto. Senhora Fontes, não é verdade que seu casamento já enfrentava dificuldades antes desses supostos eventos? O advogado, um homem de meia idade com expressão calculadamente compassiva, perguntou. Não do meu conhecimento. Mantive o tom firme, seguindo as orientações de Roberta. Qualquer dificuldade existia apenas na mente do Sr. Fontes, que aparentemente preferia planejar minha morte a simplesmente pedir o divórcio. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado pelo juiz. O advogado de Gustavo pareceu momentaneamente desarmado pela resposta direta. A defesa de Renata adotou uma abordagem diferente. Tentou caracterizar a seringa como uma vacina legítima, alegando que a análise policial estava equivocada ou que a substância havia sido adulterada após a apreensão. Mas as evidências laboratoriais eram irrefutáveis. Cada procedimento da cadeia de custódia, documentado impecavelmente pela Perícia Federal. Após 4 horas exaustivas de depoimentos, o juiz determinou que havia evidências suficientes para prosseguir com o julgamento formal. Gustavo e Renata permaneceriam detidos, considerados riscos à sociedade e com alto potencial de fuga, especialmente após a descoberta das contas internacionais preparadas para recebê-los. Ao deixar o tribunal, fui recebida por um mar de microfones e câmeras. Roberta, sempre protetora, criou um cordão de isolamento enquanto me guiava até o carro. Ignorei as perguntas lançadas como dardos pelos jornalistas, mantendo a dignidade que minha irmã tanto enfatizara ser importante. Apenas quando chegamos ao estacionamento, longe dos olhares da imprensa, permiti que minhas pernas fraquejassem. Apoiei-me na lateral do carro, respiração entrecortada, a adrenalina finalmente cedendo lugar ao esgotamento emocional. Você foi excepcional lá dentro, Roberta afirmou, seu raro elogio carregando um peso especial. Só quero que acabe logo. Confessei a exaustão evidente em cada sílaba. Mas o processo judicial era apenas o início de minha jornada. Nas semanas seguintes,
Enquanto o caso caminhava pelos meandros do sistema judiciário, comecei a reconstruir minha vida a partir dos escombros. O primeiro passo foi mudar-me definitivamente. Não podia continuar no apartamento que dividira com Gustavo. Cada canto trazia memórias agora manchadas pela traição. Com a ajuda de Daniela, minha amiga psicóloga que se tornara um pilar de apoio emocional durante a crise, encontrei um pequeno apartamento no bairro Funcionários. Um espaço só meu, sem fantasmas, sem passado compartilhado com quem desejara minha morte. Você precisa de um novo começo, Daniela enfatizava em nossas sessões, agora formalizadas como terapia. Não apenas um novo endereço, mas uma nova relação com sua própria história. Lentamente, comecei a reestabelecer rotinas. Retornei às aulas na universidade, onde fui recebida com uma mistura de curiosidade mal disfarçada e genuína preocupação por colegas e alunos. O reitor, sensível à situação, ofereceu-me a opção de tirar uma licença prolongada, mas recusei. O trabalho, a conexão com os estudantes, a imersão no mundo acadêmico, tudo isso representava uma normalidade pela qual eu ansiava desesperadamente. Foi durante uma dessas aulas que tive uma epifania. Discutíamos literatura contemporânea, especificamente narrativas de sobrevivência e transformação, quando uma estudante levantou a mão. Professora Fontes, a senhora acha que experiências traumáticas podem ser transformadas em algo positivo? Ou sempre permanecemos definidos por elas? A pergunta, aparentemente inocente, atingiu-me como um raio de clareza. Percebi que não queria ser apenas a mulher que escapou por pouco, uma vítima eternamente definida pela tentativa de assassinato. Queria transformar aquela experiência terrível em algo maior que eu mesma. Naquela mesma noite, comecei a esboçar a ideia do que viria a se tornar o Projeto Fênix, um grupo de apoio para mulheres sobreviventes de relacionamentos abusivos, especialmente aquelas que enfrentaram violência extrema ou tentativas contra suas vidas. Não seria apenas um espaço de partilha de experiências, mas também de capacitação legal, psicológica e financeira para a reconstrução após o trauma. Paralelamente, o caso judicial avançava. Regina, minha ex-sogra, finalmente aceitou um acordo de delação premiada, revelando detalhes que nem mesmo as investigações haviam descoberto. Confessou que sabia das tendências violentas de Renata, que Gustavo havia mencionado como a enfermeira resolvia problemas em hospitais anteriores. Admitiu ter ajudado o filho a esconder dívidas de jogo que eu desconhecia completamente, centenas de milhares acumulados em cassinos clandestinos, outro motivo para ele desejar minha morte em vez do divórcio. A reviravolta mais surpreendente veio 3 meses após as prisões. Mariana, a recepcionista do hospital, procurou voluntariamente a polícia com informações cruciais. Ela havia presenciado Renata adulterando medicações em outras ocasiões, mas temia denunciar por medo de retaliação. Ela controlava as escalas, as contratações, praticamente todo o funcionamento daquele andar. Mariana declarou em seu depoimento, agora parte dos autos do processo. Quem a questionasse era transferido para os piores horários ou simplesmente demitido por incompatibilidade profissional. Quando vi o que ela fez com a senhora, percebi que não podia mais ficar calada. O depoimento de Mariana abriu as comportas. Outros funcionários do Hospital Santa Clara começaram a relatar comportamentos suspeitos de Renata. Pacientes que pioravam inexplicavelmente durante seus plantões, medicações que desapareciam misteriosamente do estoque, prontuários alterados após óbitos. Uma investigação mais ampla foi iniciada, agora abrangendo todos os hospitais onde Renata havia trabalhado. Laudos foram reexaminados, corpos exumados, análises toxicológicas específicas realizadas em busca de vestígios que autópsias convencionais não detectariam. 6 meses após meu terrível encontro com a seringa, o julgamento formal teve início. O Ministério Público agora acusava Renata de 5 homicídios confirmados, além da tentativa contra minha vida. Gustavo enfrentava acusações de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Regina, graças à delação, recebeu uma pena reduzida por cumplicidade. O veredicto foi unânime, culpados em todas as acusações.
Renata foi sentenciada a 121 anos de prisão, uma pena simbólica, considerando o limite máximo de 30 anos de cumprimento no Brasil, mas que refletia a gravidade de seus múltiplos crimes. Gustavo recebeu 32 anos, sem direito a regime semiaberto inicial, devido à natureza hedionda do crime planejado. Quando o juiz anunciou a sentença, não senti a euforia que imaginei que sentiria. Em vez disso, uma estranha paz me envolveu. Não o fechamento de um ciclo, mas a consciência de que aquele capítulo terrível de minha vida não definiria os próximos. Na véspera do primeiro aniversário do Dia da Seringa, como passei a chamar privadamente o dia em que quase perdi minha vida, o Projeto Fênix foi oficialmente inaugurado. Em uma casa restaurada no bairro Santa Efigênia, reunimos 40 mulheres sobreviventes de violência doméstica para o evento inicial. Contei minha história integralmente, sem omissões, sem vergonha. Sobrevivi não apenas à traição de quem amava. Concluí meu discurso, observando os rostos atentos à minha frente, mas também a tentativa de apagar completamente minha existência. E descobri que sobreviver é apenas o primeiro passo. Depois vem viver, em nossos próprios termos, reescrevendo nossas histórias não como vítimas eternas, mas como protagonistas de nossos próprios recomeços. O Hospital Santa Clara passou por uma reformulação completa de seus protocolos de segurança após o escândalo. Novos sistemas de verificação dupla foram implementados para a administração de medicamentos, câmeras instaladas em todas as salas de medicação e um canal anônimo de denúncias criado para que funcionários pudessem reportar comportamentos suspeitos sem medo de retaliação. Fui convidada a participar como consultora civil nesse processo de reestruturação, uma oportunidade que aceitei não por vingança ou ressentimento, mas pela chance de transformar minha experiência traumática em proteção para futuros pacientes. Em uma tarde particularmente significativa, retornei ao hospital pela primeira vez desde o incidente. Caminhei pelos mesmos corredores onde quase perdi minha vida, agora com um propósito completamente diferente. A sala de medicação 3 havia sido transformada em um pequeno auditório para treinamentos sobre segurança do paciente, uma ironia poética que não me escapou. Enquanto observava os novos procedimentos sendo implementados, uma enfermeira jovem aproximou-se timidamente. Senhora Fontes, só queria dizer que sua coragem mudou completamente este lugar. Salvou vidas que nem sabem que estavam em perigo. Suas palavras reverberaram profundamente em mim. Talvez fosse esse o verdadeiro propósito de toda aquela provação. Não apenas sobreviver, mas transformar minha sobrevivência em proteção para outros. A dor transmutada em propósito. O trauma convertido em mudança sistêmica. Naquele momento, parada no exato local onde 1 ano antes enfrentei a perspectiva de minha própria morte, senti algo que não esperava. Gratidão. Não pelo sofrimento, certamente, mas pela mulher que emergi dele, mais forte, mais sábia, mais conectada com meu próprio poder. Uma mulher que já não temia sombras, porque aprendera a acender luzes em cada canto escuro que encontrava. Minha história começou como tantas outras. Um casamento aparentemente sólido, uma carreira estável como professora universitária, uma vida comum em Belo Horizonte. Jamais poderia imaginar que uma simples visita ao Hospital Santa Clara transformaria completamente minha existência e revelaria a face mais obscura daqueles que eu considerava família. Ao ouvir acidentalmente a conversa entre meu marido Gustavo e a enfermeira Renata, descobri não apenas uma traição de 12 anos de casamento, mas um plano meticulosamente elaborado para tirar minha vida. Uma seringa com succinilcolina substituiria uma vacina de rotina, causando minha morte por asfixia em minutos, sem deixar vestígios detectáveis. Um crime quase perfeito, motivado pela ganância de um seguro de vida de 5 milhões e pelas dívidas ocultas de jogo que meu marido acumulara às minhas costas. A presença de espírito que tive ao gravar parte daquela conversa mórbida e procurar imediatamente minha irmã advogada Roberta foi o que salvou minha vida. A investigação policial revelou camadas ainda mais perturbadoras. Regina,
Minha sogra também estava envolvida, providenciando contas internacionais para que o casal fugisse após meu acidente fatal. Renata, a enfermeira, não era apenas uma amante traiçoeira, mas uma assassina em série que já havia tirado pelo menos 5 vidas em hospitais anteriores, usando seu conhecimento médico para matar imperceptivelmente. Fingi normalidade durante dias agonizantes, visitando Gustavo no hospital, como a esposa dedicada que ele acreditava que eu ainda era. Cada sorriso forçado, cada conversa banal, era uma peça no teatro macabro que culminaria na operação policial que os capturou em flagrante. A imagem da seringa suspensa a centímetros de minha pele, interrompida pela entrada dos agentes federais, ainda visita meus pesadelos ocasionalmente. O julgamento expôs ao Brasil inteiro a crueldade calculada daquele plano. As confissões de funcionários do hospital, especialmente da recepcionista Mariana, revelaram o reino de terror que Renata estabelecera no Santa Clara, silenciando qualquer um que pudesse suspeitar de seus métodos. As sentenças foram exemplares. 121 anos para Renata, pelos múltiplos homicídios comprovados. 32 para Gustavo, pela tentativa de assassinato qualificado e crimes associados. Mas minha história não terminou com a sentença judicial. Recusei-me a ser definida apenas como uma vítima que escapou por pouco. Transformei minha dor em propósito, criando o Projeto Fênix, um grupo de apoio para mulheres sobreviventes de violência extrema, que já auxiliou centenas a reconstruírem suas vidas. Participei da reformulação completa dos protocolos de segurança do Hospital Santa Clara, garantindo que outras vidas fossem protegidas. Cada pessoa que ajudei, cada sistema que ajudei a modificar, representava uma vitória sobre aqueles que tentaram apagar minha existência. Hoje, 1 ano após o dia da seringa, olho para trás não com amargura, mas com a clareza de quem atravessou o fogo e emergiu mais forte. Descobri em mim uma resiliência que desconhecia, uma capacidade de transformar o pior momento da minha vida em algo que beneficia outros. Não sou mais a Patrícia que acreditava cegamente, que aceitava explicações inconsistentes, que ignorava os sinais de alerta por amor ou comodidade. Essa é a verdadeira vingança. Não a punição dos culpados, mas a reconstrução poderosa de uma vida que eles tentaram destruir. Uma vida agora dedicada a garantir que outras mulheres reconheçam os sinais que eu ignorei, que encontrem a coragem que quase me faltou, que sobrevivam às traições que quase me custaram tudo. Se você está assistindo a esse vídeo no canal Vingança do Dia, quero que saiba que histórias como a minha acontecem todos os dias, muitas vezes silenciadas pela vergonha ou pelo medo. Pessoas que amamos podem esconder faces que jamais imaginaríamos, podem tramar contra nós enquanto sorriem em nossas mesas de jantar. A vigilância não é paranoia quando há sinais consistentes de que algo está errado. Tenho lido atentamente todos os comentários que vocês deixam nos vídeos anteriores e fico impressionada com quantas histórias semelhantes existem por aí. Algumas de vocês escaparam por pouco, como eu, outras conhecem alguém que não teve a mesma sorte. Cada testemunho compartilhado nos comentários cria uma rede invisível de apoio e alerta. Este canal não existe apenas para contar histórias impactantes, mas para criar uma comunidade de pessoas alertas, conscientes e solidárias. Cada inscrição, cada comentário, cada visualização permite que mais histórias como a minha cheguem a quem precisa ouvi-las. Talvez alguém que esteja neste momento ignorando os sinais que poderiam salvar sua vida. Peço que, se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Conte de onde você é, se já testemunhou algo semelhante, que sinais você reconheceu em minha narrativa. Esses comentários não são apenas números para o canal. São testemunhos valiosos que ajudam outras pessoas a identificarem situações perigosas em suas próprias vidas. Se puder, inscreva-se no canal Vingança do Dia para acompanhar outras histórias reais que podem salvar vidas. O conhecimento é nossa melhor defesa contra aqueles que nos desejam mal disfarçados de bem. Ative o sininho para receber notificações assim que novos vídeos forem publicados. Tenho visto nos comentários que muitos de vocês perdem as atualizações por não ativarem esse recurso tão simples.
produzir conteúdo diário como este exige um esforço enorme da equipe do canal. Pesquisas minuciosas são feitas para garantir que cada detalhe seja apresentado com precisão e responsabilidade. Se você valoriza esse trabalho e tem condições, considere contribuir com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e permite que mais histórias como a minha sejam compartilhadas diariamente. Sua contribuição, por menor que seja, permite que o canal continue sendo um farol para pessoas que, como eu, um dia, não conseguem enxergar o perigo disfarçado de amor bem na frente de seus olhos. Cada Valeu Demais representa não apenas apoio financeiro, mas a afirmação de que histórias como a minha merecem ser contadas, que vidas como a minha merecem ser salvas. Na semana que vem, traremos outra história impressionante de alguém que transformou uma traição devastadora em uma nova chance de vida. Não perca! Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores do canal, recomendo especialmente o da semana passada, a história de uma mulher que descobriu que o marido a envenenava lentamente para ficar com o seguro, tem paralelos impressionantes com minha própria experiência. Sabe o que mais me comove nos comentários de vocês? Ver quantas pessoas estão mais atentas aos relacionamentos depois de assistirem a esses vídeos. Quantas identificaram comportamentos suspeitos e buscaram ajuda a tempo. Isso prova que compartilhar nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, salva vidas reais. Não estamos apenas contando histórias de vingança, estamos criando uma rede de proteção. Cada visualização, cada inscrição, cada comentário fortalece essa rede. E cada Valeu Demais permite que alcancemos mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Vou terminar com a mesma frase que uso para encerrar as reuniões do Projeto Fênix. A melhor vingança contra quem tentou te destruir é viver uma vida tão plena e significativa que eles se tornem irrelevantes em sua história. Meu ex-marido e sua cúmplice passaram décadas na prisão, mas eu estou livre. Livre para ajudar outras, livre para reconstruir, livre para transformar minha dor em propósito. Obrigada por ouvirem minha história. Nos encontramos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia. Não esqueçam de se inscrever, comentar de onde vocês são e o que acharam, e ativar o sininho para notificações. Se puderem, contribuam com o Valeu Demais. Acreditem, cada centavo faz diferença para mantermos esse trabalho diário que tem salvado vidas reais. A vingança mais doce não é a punição dos culpados, mas a vida extraordinária que construímos depois que eles tentaram nos destruir. E isso, meus amigos, é algo que ninguém jamais poderá tirar de nós.